Nem tudo que depende de você, depende de você. Existe uma inquietação silenciosa. Fazer o que precisa ser feito e ainda querer garantir o resultado, como se o futuro precisasse de controle. É um dos grandes dilemas da humanidade nos dias de hoje. Há um ponto onde agir corretamente deixa de ser suficiente e começa uma tentativa de assumir um lugar que não é seu, um lugar que ainda não chegou. Foi nesse ponto que um homem começou a se inquietar. Ele acreditava naquilo que tinha recebido, sabia que era verdadeiro, mas não conseguia ver como aquilo chegaria até todos no decorrer do tempo. Estou falando do cristianismo raiz. Isso começou a incomodar Pedro, observando o mundo, as pessoas, os caminhos, e dentro dele havia um pensamento insistente: como é que esse cristianismo vai se cumprir? Ele não duvidava do ensinamento, mas duvidava do caminho até ele se realizar. Ele via barreiras, dificuldades, resistência humana. Então temia que aquilo tudo, toda aquela doutrina original se perdesse, que algo tão valioso fosse desperdiçado. Era sim uma preocupação legítima, mas deslocada. Por quê? Conforme as revelações de Jacob Lorber, assim disse Jesus respondendo a Pedro nessa época: Pedro, deixa isto, farás aquilo para que foste destinado. O efeito não te deve preocupar. O que virá, de acordo com a imensa sabedoria do Pai, tem que vir. Só é sabido por ele e por aquele a quem for revelado. Essa resposta não anulou o esforço de Pedro, mas o reposicionou para não se preocupar mais com o futuro. Existe uma diferença clara: fazer o que for confiado ou tentar prever o desfecho. Pedro queria entender o todo, mas só lhe cabia entender uma parte. Isso está ensinado no Evangelho de Mateus em 6,34. Basta a cada dia o seu mal. Assim, o futuro não precisa ser carregado. Precisa ser aguardado. Então vem uma comparação. Um artista e os seus instrumentos. Nenhum instrumento do artista sabe a obra final. Mas cada um tem a sua função exata. O erro começa quando um instrumento quer assumir o lugar do artista. Nós somos instrumentos. O artista é Deus, Jesus. A imagem se torna ainda mais direta. A pessoa não é o resultado. O que nós somos? O meio. Se o Pai te destinou a ser pá, então que o sejas, e não queiras também ser uma vasilha. Pedro se confundiu na época. Como alguém pode ser um instrumento e ainda assim ser livre? Mas a resposta de Jesus veio com uma clareza prática. Antes de ser usado, o instrumento já é completo, mas não define o uso. A revelação vem ainda mais direta. Jesus disse: eu te digo que és uma pá na mão do Pai. A função é separar o que é verdadeiro do que não é, o que permanece do que se perde. Mas até isso não pertence ao instrumento. O instrumento serve. Nós servimos. Não decidimos. E nesse ponto a inquietação de Pedro começou a se dissolver, porque o peso
que ele carregava nunca foi dele. Pedro, então, faz a pergunta mais difícil: quem é aquele que fala? A resposta não é explicada de forma lógica, é apresentada como realidade por Jesus. Eu sou aquele que eu sou. O Pai e o Filho não estão separados, mas também não são confundidos. E o acesso ao Pai não vem pelo esforço, vem por revelação. Conforme o Evangelho de Mateus, em 11:27, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Para chegarmos ao Pai, passamos pelo Filho. A inquietação de Pedro na época é comum nos dias de hoje. Fazer o que é certo e ainda assim querer garantir que tudo dê certo no futuro, mas existe um limite para isso a todos nós seres humanos. A ação pertence a cada um de nós, a pessoa. O resultado não. Somos instrumento. Somos essa pá. Quando esse limite é respeitado, algo muda. A mente desacelera, aceita, o peso diminui e o agir se torna mais simples. Não é sobre fazer menos, é sobre parar de carregar o que não foi entregue. Quem encontra repouso não abandona este canal. Se gostou desse conteúdo, não perca o próximo. É o meu convite para você ver o vídeo que aparece aqui na sua tela. É uma reflexão sobre o sentido da vida, a palavra que transmite fé.